Valeu, Rodrigo. Obrigado pela participação, pessoal. Não se esqueça de deixar o like aqui no programa. O Rodrigo já vai, a janelinha do Rodrigo já vai fechar aqui, porque daqui a pouco já está chegando Duda Teixeira para falar dos assuntos da geopolítica, dos assuntos internacionais também, porque essa segunda-feira, a gente sabe, né, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, recebeu aqui em Brasília o diplomata russo Sergei Lavrov para discutir a guerra na Ucrânia e a relação comercial também entre Brasil e Rússia. A gente tem a imagem no momento da chegada de Lavrov ao Brasil. Tá aí, olha só. Essa é a foto da chegada, então, do diplomata russo Sergei Lavrov, chegando aqui ao Brasil. E essa visita de Lavrov ao Brasil se dá em meio ao conflito, é claro que a gente sabe, né? Conflito que já dura mais de um ano entre Rússia e Ucrânia. E esse encontro ocorreu no Palácio do Itamaraty, aqui em Brasília, então, terminou por volta do 12:30 aproximadamente, está aí, são algumas fotos desse encontro, fotos oficiais, e o ministro Mauro Vieira disse que reforçou a posição brasileira para encontrar soluções pacíficas para a resolução desse conflito, né, do conflito da guerra da Ucrânia. Entre as medidas, o chanceler citou a formação de um grupo de países amigos para mediar as negociações entre Rússia e Ucrânia com visitas de paz duradouras, né? Já o ministro russo, Sergei Lavrov, agradeceu pela contribuição do Brasil na solução desse conflito e disse o seguinte: estamos levando em consideração e precisamos resolver de forma duradoura. Isso é muito importante, foi o que disse. Vamos chegar para cá com o Duda Teixeira para falar um pouco mais sobre esse encontro. Duda, conta para a gente, Duda, qual a análise que você faz, então, desse encontro desse chanceler russo, né, chegando aqui ao Brasil e sendo recebido pelo ministro das Relações Exteriores também. Qual é esse gesto? Ele mostra o que nesse cenário político, na sua avaliação, Duda? Bom, Kenzo, minha primeira análise é olhando as fotos aí que mostram o Lavrov descendo a escada do avião, né? A minha pergunta é se ele comprou essas roupas aí na Shein, né? Porque ele está com uma jaqueta cinza, meio poída, uma calça jeans já meio folgosa ali, e tênis, né? E, pô, quando você é o ministro de Relações Exteriores de um país grande como a Rússia e vai visitar qualquer outro, você bota um terninho a hora que você desce do avião, né? Eu tenho certeza que esse avião aí do Lavrov tem ali um banheiro, uma duchinha aí que ele pode até viajar de pijama se ele quiser, mas aí antes de descer, pô, no tapete vermelho, aí você veste um terninho e põe uma gravata, né? Isso aí, enfim, mostra um pouco até do desprestígio do nosso país, né? O Brasil, o Lula e também com o Bolsonaro se sujeitou demais à Rússia. Eu acho que o Lavrov fez a conta ali de tipo, é o Brasil, né? Não vou botar o terno, não. Vou assim mesmo, né? Outro comentário é que, enfim, o que a gente está vendo, lamentavelmente, aí, nas últimas semanas, com muita força, é um alinhamento do Brasil com a Rússia e com a China, né? Esses dois países estão juntos aí numa posição muito anti-americana, principalmente, mas também anti-europeia. Temos uma guerra que já está no 14º mês e o Lula viajando por aí e falando asneiras terríveis. Ele falou várias vezes que a Ucrânia é parte é uma das responsáveis, né, junto com a Rússia, pela guerra que está acontecendo. O que é um absurdo e que pegou muito mal no mundo inteiro, né? Nós tivemos aí matérias do Washington Post, do Wall Street Journal, da Economist, falando, olha, o Ocidente achou que podia contar com o Lula e isso não vai acontecer, né? O Lula é o cara que defende a Rússia, claramente, né?
é um ingênuo, né? É o que a Economist fala. E hoje nós tivemos declarações de um porta-voz da União Europeia rebatendo as mensagens, as declarações do Lula de que a Ucrânia é também responsável pela guerra, e tivemos até ucranianos na União Europeia e que vivem em Portugal porque precisaram deixar o país deles, publicando uma carta esclarecendo, né, as coisas para o Lula. É uma carta que eles pretendem entregar pessoalmente para o Lula quando o Lula for para Portugal, dia 25 de abril. Então, esse alinhamento provavelmente vai ter custos para o Lula, porque as democracias do mundo vão tolerar cada vez menos esse tipo de frase infeliz que o presidente tem dado aí pelo resto do mundo, né? Esse alinhamento, então, com Rússia e China vai ter um custo, que é um distanciamento cada vez maior das democracias do Ocidente. E que é uma praxe sempre para as relações exteriores de que o governo se mantenha ali de uma forma bastante independente, né, de um dos lados, sem fazer aceno para nenhum dos lados, né, Duda? Isso é uma premissa sempre das relações exteriores ali do governo brasileiro. Sempre foi assim, pelo menos, e diante de uma viagem que Lula fez à China, cheio de declarações polêmicas, falou sobre a questão do uso do dólar no BRICS também, né, que não repercutiu bem esse assunto, falou ainda de que essa relação entre Brasil e China, ninguém vai impedir essa aproximação entre Brasil e China, desnecessária, né, se posicionando ali em alguns pontos, fazendo falas desnecessárias, de fato, em relação aos Estados Unidos, né, pontos importantes também a ser destacados nessa viagem, que teve várias declarações trágicas, na verdade, do presidente da República. Carlos Graeb, quero te ouvir. Microfone, Graeb. A gente tem que começar e eu já vou botar aqui assim, microfone, Graeb. Quando eu começar Carlos Graeb, eu já vou botar Graeb. Tem que pôr um choque na cadeira. Concordo em gênero, número e grau com o que o Duda disse, né? Eu nunca imaginei que eu iria elogiar o comportamento do Bolsonaro na diplomacia. Mas, diante do que o Lula está fazendo, aquela visita do Bolsonaro, que ele procurou circunscrever a questão comercial do fornecimento de como é que fala? Adubos, né? Fertilizantes, exato. Parece até, né, sensata, parece até uma coisa, porque o Lula piorou tanto o posicionamento do Brasil em relação a essa guerra. A gente ficou muito escandalizado quando o Bolsonaro foi lá logo no começo da guerra. Falou, pô, não pode dar a impressão que a gente está se alinhando. Mas ele tomou esse cuidado. Falou, não, eu fui lá para cuidar de um interesse brasileiro, a gente produz comida para o mundo todo, tal. O Lula não. O Lula está fazendo o contrário. Ele tem dito repetidamente, que, por exemplo, disse isso na China, que não queremos só um alinhamento por causas comerciais, nós queremos um alinhamento político, sim. Ou seja, ele está dando as mãos para a China e a Rússia. Não é apenas um alinhamento visando ao crescimento econômico do Brasil. Não. Esta é a companhia com quem eu quero estar. É isso que o Lula está dizendo, certo? As declarações, hoje também oficiais, dos dois chanceleres, né, o chanceler russo e o nosso chanceler brasileiro, em que aparece a frase: nós temos visões alinhadas, visões iguais, comuns sobre a guerra da Ucrânia. Ou seja, o Brasil deixou que o Lavrov viesse ao nosso país, né? Nós deixamos que o Lavrov viesse ao nosso país para dizer que nós temos a mesma visão que a Rússia sobre o conflito na Ucrânia.
O Lula diz, não, nós estamos atrás da paz, nós queremos promover a paz. Diz lá o nosso amigo chanceler brasileiro, a tradição da diplomacia brasileira é sempre tentar promover a paz. Com qual credencial, depois disto que está acontecendo, o Brasil pretende ser um mediador diante da Ucrânia? Se você fosse ucraniano, depois de tudo que o Lula disse, depois da declaração conjunta dos dois diplomatas hoje no Brasil, você acreditaria que o representante brasileiro está querendo promover a paz em seu nome também e que vai levar a sério as suas reivindicações de paz? Não, né? O Brasil se desqualificou na largada para fazer essa mediação que o Lula tanto diz querer, né? O Brasil deu as mãos para o governo mais acelerado, assassino, descarado e hipócrita que existe, que é o governo russo. E para quem acha que, não sei o que lá, a Rússia também tem suas motivações por causa da OTAN, né? Eu peço que voltem ao dia em que o Putin falou pela primeira vez sobre a invasão. Naquele dia, ele disse, a Ucrânia não é um país. E ele explicou longamente o raciocínio histórico dele, que procurava demonstrar que a Ucrânia não existe para a Rússia como um país independente. Então não tem nada a ver com a OTAN, não tem nada... Tudo bem, vai, não vou exagerar. Tem a ver com a OTAN, tem a ver com os Estados Unidos e Europa, mas tem a ver também com uma visão de mundo louca. A Rússia tem uma visão de mundo louca, insana, sobre aqueles países que a cercam. É uma visão de um czar, certo? Neo-czarista, que deseja reabsorver aqueles países que se tornaram independentes. Às vezes consegue pôr um títere, como na Bielorrússia, e quando não conseguiu, como aconteceu na Ucrânia, porque a população chutou do poder o títere que estava lá e fez uma revolução democrática. Quando não consegue, vai lá e invade com tanques. É um regime do mal. E o Brasil faz de conta que não. Olha para o outro lado. Lula e o nosso chanceler, os dois estão endossando as ações desse regime. É triste ver isso acontecendo. Inclusive, eu vou pegar de onde o Graeb deixou para trazer para vocês a informação, que é importante a gente lembrar aqui, inclusive, que o presidente Lula deve ir ao final dessa semana agora para Portugal, né? E está previsto que ele faça um discurso, então, no parlamento de Portugal, né? Diante disso, alguns parlamentares da direita, principalmente, se posicionaram sobre essas falas de Lula relacionadas à guerra da Ucrânia e criticaram essa participação dele no parlamento português. Vamos rodar então aí o tweet do parlamentar? Tá aí, olha, o Rui Rocha, parlamentar, falando que o parlamento, né, que convidou o Zelensky para discursar em 21 de abril de 2022, não pode receber um aliado de Putin como Lula, no dia 25 de abril. E o presidente da República, que atribuiu a ordem da liberdade a Zelensky, não pode estar confortável com a presença de um aliado de Putin com Lula na Assembleia Legislativa, aí, né, no Parlamento Português, no dia 25 de abril. Está previsto, então, que Lula faça esse pronunciamento no dia 25 de abril em Portugal. Duda, levantei essa bola para você. Muito interessante, no texto aí do Rui, ele cita o Lula claramente como um aliado de Putin, né? Então isso é uma super mancha na imagem do Lula. E vamos lembrar, no final do ano passado, o Lula, já como presidente eleito, ele vai na COP, que é aquele evento da ONU de mudanças climáticas no Egito, e tem fila de diplomatas e chefes de Estado para se encontrar com o Lula, conversar com o Lula. Havia uma expectativa muito grande de que o Brasil,
assumiria uma posição de protagonismo no mundo inteiro, mas principalmente nessa questão climática, né, do meio ambiente, após aí vários anos de desmatamento na época do governo de Bolsonaro. Bom, o desmatamento a gente vê que está continuando, né, continua alto, mas imagina se isso acontecer agora, né? Quer dizer, a autoridade que o Lula tinha no mundo, principalmente em relação às democracias do Ocidente, hoje o próprio Lula jogou no lixo, porque nenhum governo europeu ou o Biden vai aceitar essas frases absurdas do Lula. Eu acho que provavelmente eles vão começar até a evitar o Lula. E é uma pena que o Brasil tenha jogado fora essa oportunidade aí de fato ter alguma força aí para ajudar na questão, pelo menos climática, aí no resto do mundo.